Oiê, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para falar sobre FIV. Vocês me mandaram muitas perguntas sobre FIV, sobre a trombofilia, sobre religião em relação à FIV. Então eu estou aqui, tive que dividir esse vídeo entre parte 1 e parte 2, mas eu vim terminar de responder as perguntas de vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Pimenta perguntou: por favor, fale como você descobriu a trombofilia. Bom, quando não deu certo a primeira FIV, e aí a gente fez o exame genético e deu que o bebezinho era perfeito, eu e meu médico, a gente ficou, meu Deus, o que aconteceu? Porque os exames estão ótimos, a gente ficou tentando encontrar uma saída. E aí, os exames de trombofilia, eles não são de cara pedidos para você fazer. Porque são exames que não são cobertos pelo plano, a grande maioria, na verdade os mais onerosos não são cobertos, são exames caros. Se não me engano, um exame eu paguei 3,5, 4 mil, então assim, um exame muito caro. Tem gente que tem condição de fazer e não tem. E a gente também, quando a gente foi pagar, falou, como assim? Tipo, eu já tô pagando um processo super caro, como que agora eu vou pagar um exame nesse preço? Então é muito caro. Então eles não pedem, porque o processo já é oneroso. E aí o meu médico não me pediu. E a gente começou a conversar sobre isso, sobre o que poderia ser. E aí eu conheci a Carol Oliveira, até vou deixar o Instagram dela aqui. Ela teve a perda de um bebezinho, quando o bebezinho tava pra nascer. E aí ela descobriu que ela tinha trombofilia. E eu fiquei, gente, encafifada, fiquei com isso na cabeça. E aí um dia numa consulta eu perguntei pra ele, falei, doutor, não pode ser trombofilia? E naturalmente ele me perguntou, ele falou, Thalita, mas tem na sua família algum caso? Tem algum histórico? E eu falei, olha, o meu pai faleceu de AVC, ele teve um AVC hemorrágico e faleceu. A minha bisavó também teve. Ele falou, olha, mas não tem muito a ver, não sei o quê. Eu falei, mas posso ser honesta, doutor, vamos fazer? Assim, se tá tudo normal, né, se nada, vamos fazer, eu sei que é caro, mas assim, eu tenho que fazer, né, porque senão pode ser que eu faça a FIV de novo, gaste muito dinheiro de novo e aí não dê certo novamente por um outro problema. Então eu quero tirar isso da minha frente. Eu também não tenho muito contato com a família da minha mãe. E pode ser que essa parte genética tenha, né, esteja ligada à família da minha mãe, que eu não tenho um super contato. Porque da família do meu pai a gente sabia que não era. E aí eu falei pra ele, eu falei, mas eu quero fazer. Ele falou, olha, se você quer fazer, então vamos fazer. E aí eu fiz e deram 2 fatores positivados pra trombofilia. Foi assim que eu descobri. Logo de cara a gente já entrou com a medicação e aí a gente já começou o processo novamente. Então foi assim, é feeling. Eu sempre falo isso, confie em você, confie no que passa na sua cabeça, como pessoa e como mãe. A mãe, gente, a gente é batata. Eu tenho um feeling, a hora que eu vejo, eu bato, penso alguma coisa, eu vou lá, corro atrás, é essa coisa. A gente tem no interior, assim, um sexto sentido que é nosso. Então confie em você. Gente, eu não sei se alguém me perguntou aqui sobre qual é a minha trombofilia. E vocês vão, assim, desacreditar na pessoa, né? Mas eu tinha no e-mail todos os exames e eu perdi acesso a esse e-mail. E se eu falar pra vocês que eu não lembro, eu sei que é aquela HTM não sei o que 4, heterozigoto, tem a alteração do homozigoto pro heterozigoto, mas a segunda eu nunca lembro o nome, é não sei o que pais. Eu vou caçar aqui, pra colocar aqui no vídeo num GC, quais são as alterações, mas eu tenho 2 alterações, uma pior do que a outra, tá? Essa não sei o que papapapais é pior do que essa heterozigoto, mas são essas 2 alterações. Vocês veem, a pessoa é maluca, né? Não sabe nem onde tá o negócio do exame, mas eu vou achar pra vocês. A Melo Regina perguntou, se foi mais de uma tentativa, como lidou com a frustração e criou coragem para tentar novamente? Regina, eu acho que é muito disso, de você acreditar que... Primeiro, não é nem acreditar, primeiro querer. Eu queria muito ser mãe de mais de um filho. Eu já tinha o Gabriel, de repente se fosse algo que eu não quisesse tanto, talvez eu tivesse desistido, mas essa não era uma possibilidade pra mim. Eu sempre quis, eu sempre tive essa idealização, eu sempre quis dar irmãos. Eu tenho 2 irmãos, mas eu não super convivi com eles. E eu vi a relação dos meus primos que tinham irmãos, eu achava lindo, eu queria dar uma companhia mesmo pro meu filho.
Então pra mim não era uma possibilidade de desistir. Me ajudou o fato de eu ter pessoas próximas a mim que tinham feito FIV. Inclusive uma delas não tinha dado certo de primeira. Eu li bastante sobre isso, eu sabia que em alguns casos não dava certo de primeira, tinha gente que fazia 1, 2, 3, eu conheço gente que fez 8 vezes, 9 vezes. Então isso tudo te traz um pouquinho de consciência. Sim, a gente fica frustrada, a gente fica chateada, como eu disse, os meus exames eram perfeitos, e aí eu tinha certeza que ia dar certo, mas eu vivia a frustração ali do momento do perdi, porque no meu caso eu engravidei, só que daí eu perdi com 7 semanas. Lidei com isso. Eu até relato em um dos vídeos que, na verdade, eu fiquei muito negativa durante essa evolução do embrião. Não sei, eu acho que a gente sente, eu tenho realmente esse sentido. E aí, o dia que eu implantei, eu saí do médico, eu falei pro meu marido, eu falei, ó, não vai dar certo, eu tô sentindo que não vai dar certo. E com 7 semanas foi quando eu perdi. Então, quando eu descobri que ele tinha parado de desenvolver, eu senti até um alívio, do tipo, eu sabia que não ia dar certo, demorou um pouquinho, mas ó, não deu, tá bom, o que a gente faz agora? Na época eu tive que fazer uma aspiração justamente pra fazer a parte genética, né? A gente queria entender por que não tinha dado certo. Então foi assim, foi me apegando à minha vontade e à esperança de que eu ia conseguir em algum momento. Vivi a frustração, levantei a cabeça e segui em frente. E a gente tem que ser assim, gente, resiliência, senão a gente se afunda, cava o buraco, fica lá dentro. E cabe a gente sair. Ninguém vai conseguir tirar a gente se a gente não tiver força e falar assim, ó, me ajuda, quero sair daqui. Então a gente precisa tentar ver o lado positivo. Assim, pode estar tudo preto, né, o cenário horrível, mas tá, o que a gente pode fazer então? E aí tentar melhorar isso, né, tentar ser leve. A Bárbara Alves, _91, perguntou, qual é o tempo médio entre o início do processo e o primeiro teste de gravidez? Bárbara, mais ou menos um ciclo, um mês. Então você faz a estimulação mais ou menos por 9 dias, aí no 9º dia você vai no médico ver como é que tá, se vocês vão entrar com outro tipo de medicação, aí mais ou menos com 15 dias é quando você entra ali no processo de que seria de ovulação, simulando uma ovulação, faz a punção. Aí depois da punção, você leva 5 dias para fazer a implantação, aí só nisso foram 20 dias. E aí depois de 12 dias você faz o exame, então dá basicamente um mês, tá? Caso não dê certo, você pode ou esperar sair naturalmente, isso é muito bom, porque daí não tem nenhum processo e no próximo ciclo você já pode começar a tentar. Algumas pessoas fazem a aspiração, que foi o que eu fiz e foi maravilhoso, porque ele faz a mesma coisa, seda você, abre, coloca uma cânula e chupa o que tem lá dentro. E aí esse processo, ele é menos invasivo do que, por exemplo, uma curetagem. Quando eu perdi a primeira vez antes do Gabriel, eu fiz curetagem. Quando você faz curetagem, você tem que esperar pelo menos 3 meses para poder tentar engravidar de novo, porque é um processo que raspa, machuca, o endométrio ele tem que voltar a ficar maduro. E na aspiração não, a aspiração chupa o que tá ali, e aí no próximo ciclo, você menstrua, no próximo ciclo você pode voltar a tentar. Mas basicamente um mês, tá? A Michele RB Mendes perguntou, como foi a sua experiência com a FIV tendo trombofilia? Michele, é outra pergunta que me fazem muito, se foi uma gravidez tranquila, se eu levei isso bem, se o processo mudou alguma coisa. Na verdade, no processo de FIV, o que muda é que você toma uma picada a mais. Então, toda essa estimulação de hormônio é através de injeção, no meu caso foi. E aí, com a trombofilia, eu tinha uma picadinha a mais que era do anticoagulante, que era o Clexane. Durante a gravidez foi, gente, uma gravidez muito tranquila, não teve grandes preocupações, uma coisa ou outra, um susto ou outro que em qualquer gravidez pode ter, mas nada demais. E eu tomei o Clexane a gravidez inteira, então é injeção na barriga a gravidez inteira, mas é uma agulhinha bem pequenininha e você acaba acostumando. E o AS, né, no caso não era o AS, era até um outro nome, mas enfim, o AS também. Mas eu não tive assim, você teve algum cuidado, você teve alguma coisa diferente? Não, não tive. Não mudei em nada, assim, fiquem tranquilas quem precisa tomar anticoagulante, porque não mudou em nada. Inclusive eu fui para os Estados Unidos
e eu tive que levar 17 seringas, porque a gente ficou 17 dias. E eu fiquei com muito medo de embarcar com essas seringas e não tive problema nenhum, gente. Levei toda a documentação, os meus exames, pedido médico, nota fiscal dos remédios, levei tudo. Levei metade, a maioria, na verdade, na mala de mão e uma parte na mala que eu mandei, despachei, né? Não me pediram nada no raio-x, não me pediram nada. Então, assim, pra quem vai precisar viajar, leve todos os documentos, todos os pedidos, exames, etc. Fique com uma parte na mala de mão, porque de repente a sua outra mala pode ser extraviada. E aí você precisa ter medicação ali pra usar. Isso foi orientação da companhia aérea. E vai tranquila que não vai dar nada, tá? Comigo foi muito tranquilo. A Bel Pimenta 8 perguntou se o Gabi foi de fertilização. Não, o Gabi foi natural, tá? Eu não tinha nenhum problema até que eu perdi as trompas. Quando você fez a FIV, precisou tomar progesterona? Ela te deu sintomas? Quais foram? A Van Minato. Sim, Van, a gente toma muita progesterona. Aliás, não só progesterona, toma muitas coisas. E a progesterona... é que assim, você pode tomar progesterona via oral ou colocar, né? Você coloca na vagina. E eu colocava, se você tomar via oral, e aí eu não sei se depende de orientação, mas a via oral eu tomei na época do Gabriel. E via oral, gente, dá um enjoo que ninguém merece. Se você coloca, é muito melhor. Ela vem numa cápsula branquinha, é só você colocar e lá dentro ela estoura. Era assim que eu fazia. E não acho que eu tive muitos sintomas, não sei. Eu tava com tanto remédio, tanto hormônio, tanto isso, tanto aquilo, que eu não sei se foi a progesterona em si. Mas, por exemplo, os meus sintomas de hormônios. Estourou minha rosácea, que agora não dá pra ver. Mas a rosácea é uma inflamação da pele que eu nem sabia que eu tinha. Estourou, isso daqui parecia... Vou tentar achar uma fotinha e colocar aqui. Isso daqui parecia, gente, que eu tinha levado, esfolado a cara no asfalto. Tudo por conta dos hormônios. Meu médico estava horrorizado, falava, meu Deus, você já tinha isso? Não, não tinha, foi por conta dos hormônios. Um pouquinho de espinha junto com a rosácea, inchaço, muito inchaço, eu fiquei muito. Eu engordei 6,5 kg da gestação do Rafael, mas no processo de estimulação, né, com os hormônios, eu fiquei muito grande, assim, muito... Você vê inchada, sabe? É normal e depois passa, tá, gente? Mas eu fiquei bem inchadinha. Mas foram esses os meus sintomas. Essa pergunta é interessante. A _Paulino perguntou: a sua religião é contra ou a favor da FIV? Qual a sua opinião sobre a decisão de congelar embriões? Eu achei essa pergunta super oportuna, porque eu tava fazendo um curso esses dias, tinha algumas pessoas, e uma delas falou que queria fazer a FIV, mas que o pai, a família, na verdade, é muito religiosa, e eles estavam meio assim, sabe, tipo, abismados, etc, em relação a essa possibilidade. Bom, primeiro, a minha religião. Eu sou batizada no catolicismo, a família do meu marido é espírita, e eu falo que eu tenho fé, eu sou uma mistura, eu acredito em muitas coisas do catolicismo, e hoje eu acredito muitas coisas do espiritismo. Eu acho que pra você tem que ter fé, tem que ter a sua espiritualidade, mais do que definir uma religião, enfim. Converso muito com Deus, rezo muito, falo muito com ele, mas não sou de ir na igreja, vou em momentos que eu preciso ir, né, mas eu não tenho essa obrigação. E aí, a minha religião não tem nada contra, eu sou muito tranquila em relação a isso. Mas essa pessoa comentou isso e eu fiquei com isso na cabeça, e a minha opinião que eu virei pra ela foi, eu falei assim: você não acha que Deus quer que você seja feliz? Você não acha que você estando feliz, independente de como você vai ter esse filho, se vai ser natural ou se vai ser através da FIV, que hoje é uma possibilidade, né, no nosso mundo, na nossa realidade, você não acha que ele ficaria feliz? Por que ele se colocaria contra isso? Se você não tá fazendo mal pra ninguém, se você não tá matando, se você não tá roubando, se você... Nada, você tá gerando uma vida, você quer dar amor, você tá gerando mais uma pessoa no mundo, você... Por quê? Entendeu? Eu não consigo entender. Eu entendo que é uma questão de religião, existem religiões muito fortes em relação a isso, sobre gerar um filho naturalmente. Se você não gera é porque Deus não quer. Eu não acredito nisso, eu acredito num Deus muito bondoso, muito maravilhoso, que quer minha felicidade. E se pra mim, se pra eu conseguir ser feliz, eu preciso fazer FIV por uma questão física, eu não consigo ter filho, eu tenho certeza que ele, inclusive, vai colocar a mão dele para que dê certo o processo. E hoje, inclusive, eu penso nisso. Se das outras vezes não deram certo,
não só a primeira gravidez, como a ectópica, como a primeira FIV, é porque não tinha mão dele, não tinha que ser, não era no meu momento, não estava escrito pra mim, não era o momento correto de eu ter. Eu acredito muito que tenho a presença dele e a mão dele. Então eu falo isso para as pessoas que têm essa questão da religiosidade, né, que podem se travar por conta disso. Na minha opinião, você tá gerando amor, você tá fazendo algo de bom pro mundo e não tem por que Deus ser contra isso. Então, não consigo ver por que não, tá? E sua opinião sobre congelar embriões, eu não vejo problema nenhum em congelar embriões. Eles são embriões, eles estão ali, eles não estão se desenvolvendo. Eles são congelados para no futuro talvez virar uma vida, né? Se desenvolver. Então eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Tigodô e Paz. Tigodô e Paz. É Ti. Thalita, como foi que você escolheu seu médico para a FIV? Porque eu encontrei cada um por aí que Ti, eu acho que é muito de identificação. No caso, eu fui pro Ricardo porque a minha cunhada tinha feito com ele e falou muito bem dele, que tinha gostado muito dele. A minha cunhada tinha um problema, assim, bem mais complexo do que o meu. E aí, de cara, eu acabei indo, simpatizei, assim, criei um vínculo com ele. Ele que fez o meu processo de ectópica, a minha operação. Então, foi identificação. E eu falo isso pra você que vai tentar. Procure um médico com quem você se identifique, isso é essencial, porque é um processo de muita confiança e um processo que você tá muito fragilizada. Então você precisa ter empatia por ele precisa ter empatia pra você e ele precisa passar segurança pra você. Se você tá num médico que você não acredita, que você... Muda, que é a melhor coisa que você faz. Procure alguém que você goste e você se sinta bem. Porque, foi o que eu te falei, é um processo que você precisa confiar nele, porque ali você é muito mais passiva do que ativa. Então, se ele não te passa confiança, gente, não vai dar certo. Muda de médico. Mas se você não gostou de um, vai no outro, vai pedindo indicação. Olha, foi bom, você gostou, foi tranquilo, tá? Não significa que vai dar certo de primeira. Isso me questionaram muito na época. Ah, você não deu certo na primeira, por que você não trocou de médico? Porque eu confiava nele. E a medicina, ela não é uma ciência exata, né? Pra mim tem o dedo do homem, mas tem a parte biológica, tem muito a mão de Deus. Então ele fez a parte dele e a gente ali tentou descobrir qual era o problema. Pra mim era o meu momento, então pra mim não foi 100% culpa dele. Não tem, acho que esse negócio de culpa, no meu caso, não era. Então, por isso que eu não troquei. Se eu achasse que, de repente, tivesse sido uma comida de bola, que ele não me desse atenção, que ele não me escutasse, o que me fez ficar com ele muito é que ele me escutava muito. Então, eu que falei da trombofilia, eu falei de outras coisas, ele sempre me escutou. A primeira medicação que ele me deu na primeira FIV, eu achei que não foi legal, aí eu fui ler sobre ela, também vi coisas ruins, bati um papo com ele, falei, olha, eu li sobre isso, ele falou, vamos tentar outra então. Então o que eu acho do Ricardo é que ele é muito acessível, o Barini é muito acessível, e acho que é isso que faz a diferença num médico. Pra mim era o médico ideal. Até o Fê brincava, falava assim, meu Deus, mas você tá achando o quê? Que você fez medicina? Para de discutir com ele. Eu falava, pô, se eu não tiver a abertura pra bater papo com ele e pra fazer os meus questionamentos, então eu não quero, eu quero outro médico que me dê essa abertura. Então foi assim que foi meu processo. Underline Tainá Lima. Você já pensou na próxima fazer um estudo genético para saber o sexo antes de colocar? Tainá, eu já pensei sim. Se eu decidir com esses 2 embriões que estão congelados fazer de novo, eu penso em fazer o estudo genético, mas como eu disse, não para saber o sexo. É óbvio, a gente gera curiosidade, tudo, mas eu tenho até medo, sabia, de saber o sexo. Eu tenho 2 menininhos. Talvez no terceiro eu tivesse a expectativa de ter a menina. E vamos supor que saia lá no exame uma menina e um menino. Só que eu não vou poder escolher. Então por que eu quero saber qual que é o sexo? De repente a menina não tá tão legal. E aí o embriologista vai lá e me coloca o menino. Então talvez isso seja um tiro no pé pra quem tem expectativa em relação a sexo. Mas eu faria o exame genético porque na gestação do Rafael eu coloquei 2 embriões. E o embrião não pegou. E aí ali eu fiquei arrependida. Talvez se eu tivesse feito o exame genético, tivesse dado que ele não era um embrião super legal e por isso que ele não grudou. Eu tinha expectativa de ter 2 de uma vez, porque daí eu chegaria nos 3 perfeitos, né, que é o que eu queria, e pronto. E aí não pegou, só veio o Rafael. Então eu faria só por conta disso, pra ter certeza que eles estão ótimos, que enfim, tem um bom índice de implantação, pra não ter que passar por todo o processo de estimulação de novo. E de repente não, tipo, eles estão ruins, sabe?
não ter essa frustração novamente, tá? Mas aí eu acho que fazer o exame genético pra saber o sexo pode ser um baita tiro no pé. Eu adorei essa pergunta e eu acho que eu vou encerrar com ela, tá? A Nath_Souza perguntou: você fez acompanhamento psicológico, psicoterapia junto com o processo de FIV? Você acha importante? Nath, não, eu não fiz. Hoje eu faria. Eu acho sim que se você puder fazer o acompanhamento psicológico é maravilhoso. Porque é o que eu já falei, instabilidade, expectativa, um bando de informação que você não pode fazer nada, mas que você recebe. Então, de repente, conversar com outra pessoa, se você não pode fazer uma psicoterapia, seja uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que te coloca pra cima, que entende o que você tá passando, né? Se a sua mãe, a sua pessoa mais próxima, é essa pessoa que te acolhe, uma pessoa que te acolha, sabe? Acolhimento. Nesse momento é acolhimento. Então, sim, eu faria, não fiz, até me arrependo de não ter feito. Mas não era o meu momento, enfim, não fiz. Mas se você puder, faça, porque vai te ajudar a conversar, a falar sobre os seus dilemas, a tentar mudar de foco, te enxergar de uma nova maneira. Pode ser uma boa, uma bela alternativa. Gente, é isso. Eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês em relação a como foi o meu processo. Eu sei que gera muitas dúvidas, principalmente quem vai passar por isso. Se eu não respondi, deixa aqui no box de perguntas que eu respondo pra vocês. Conforme eu consigo, eu vou entrando e vou respondendo. Ou entra lá no meu Instagram, me chama lá no direct, que eu também respondo pra vocês. Mas acreditem nos seus sonhos. Graças a Deus, existe essa possibilidade. Existem outras possibilidades pra gente tentar chegar e alcançar os nossos sonhos de ser mãe. É maravilhoso. Eu sou romântica quando eu falo sobre isso, porque eu realmente gosto, tem as dificuldades, tem tudo, aquela parte vocês já sabem, mas enfim, é maravilhoso no geral. Então eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a desmistificar um pouco esse assunto, tá? Não se esqueçam de curtir e compartilhar, compartilhem, pode ser que eu consiga ajudar outras pessoas que estejam passando por isso. Na época que eu fiz a FIV eu não consegui ver muitos vídeos, não tinha na verdade na internet muitos vídeos sobre isso, e quando tinham eram vídeos muito negativos. Então quando eu resolvi começar a compartilhar foi com esse intuito de trazer uma visão positiva, de amor e de esperança para as pessoas, do tipo, vai dar certo, vai passar, se não for dessa vai ser da próxima, mas assim, seja positiva. E aí de repente eu posso ajudar alguém que tá passando por isso, tá bom? Beijo, se inscrevam no canal, não se esqueçam. Tchau, até a próxima.